por coincidir com o dia sagrado dos judeus. Curtis, astutamente, apressou-se-lhes comunicar que podiam abrir caminho pelo recinto da mesquita. Mas, como era de esperar, declinaram a oferta, demorando a sua participação nos últimos trabalhos de evacuação até o pôr do sol. Aquela providencial coincidência nos proporcionara uma preciosa margem de quase 6 horas, durante as quais quase todos os consoles e equipamentos eletrônicos da estação propriamente dita foram deitados abaixo, misturados e escondidos entre as caixas metálicas que continham o módulo e os restantes instrumentos auxiliares. Minutos depois do ocaso, por volta das 17h45, os técnicos e oficiais israelitas entravam na praça, já iluminada por potentes refletores, colaborando com os nossos homens na desmontagem final. A libertação destes guerrilheiros levou Israel a pedir explicações ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Itália. Segundo os serviços secretos israelitas, Zaid e Liazen, encarcerados em Roma desde agosto de 1967, eram 2 destacados e perigosos terroristas. FN. DM-19. As informações dos serviços secretos jordanos e israelitas eram corretas. Algumas semanas mais tarde, no dia 1 de março, guerrilheiros do Setembro Negro faziam reféns na embaixada da Arábia Saudita em Khartoum, Sudão. Entre as exigências dos terroristas estava a libertação de 40 guerrilheiros palestinos encarcerados em Israel e de outra meia centena de guerrilheiros presos na Alemanha Ocidental, Jordânia e Israel. Assim como do assassino do senador Robert Kennedy, Siram Bishara-Siram. Para grande espanto nosso, e supomos que para os serviços de espionagem israelitas e jordanos, que naquela data não conseguiram uma informação mais pormenorizada, os 8 guerrilheiros do Setembro Negro matariam 3 dos diplomatas retidos na embaixada. Alioa Noel, nosso embaixador no Sudão. Gouveia, funcionário belga, e Curtis Ilori, também diplomata norte-americano. DM-11, este arsenal seria descoberto pela polícia italiana 11 de setembro desse mesmo ano de 1973. Em Astia, perto de Roma. Na casa escondiam-se 9 palestinos, membros de um grupo terrorista. Entre as numerosas armas foram encontrados 2 lança-mísseis Strela, de fabrico russo, que podiam ter sido utilizados para derrubar aviões comerciais em pleno voo. O temível Strela possui um cano de 10 metros, com um peso de 13 quilos, podendo ser disparado como uma espingarda, quer dizer, apoiando no ombro e apontando com uma teleobjetiva de reduzidas dimensões. Alcança facilmente o motor de um avião, graças ao sistema de guia por raios infravermelhos. Do N ao amanhecer, a operação estava concluída. Tudo estava preparado para a mudança. Mas, para onde? Qual era o ponto escolhido? Por razões básicas de segurança, e seguindo as ordens do general de brigada Ari Shalev, chefe do Departamento de Investigação dos Serviços Secretos Israelitas, os arqueólogos, ou supostos arqueólogos, deveriam permanecer no interior da Mesquita da Ascensão até 48 horas depois da saída definitiva do material. Os árabes, proprietários e guardiões do santuário, atentos a todos os nossos movimentos, podiam ter desconfiado de alguma coisa se os referidos peritos da Universidade de Jerusalém, da Escola Bíblica e Arqueológica Francesa da Cidade Santa e do Museu de Antiguidades de Amman, integrantes da divisão especial encarregado pelo governo de Golda Meir das escavações e reparação das fundações da fachada oriental da inesquecível mesquita, supostamente danificada pelo simulacro de atentado protagonizado pelos agentes de Dayan, tivessem evacuado a zona ao mesmo tempo em que retiravam a carga. Esta carga, segundo as poucas informações que chegaram até nós naqueles dias, desapareceria do local durante a noite e aos poucos, a fim de levantar o mínimo de suspeitas. A grande pergunta que nos fizemos durante aqueles tensos dias de trabalho e que Curtis não conseguiu ou não soube esclarecer, tinha uma importância decisiva para o planejamento da primeira fase da aventura que nos aguardava. Qual era o local escolhido para a estação receptora do Big Band?
Como já levemente referi, essa nova e tão esperada decolagem do módulo, e talvez grande parte da segunda exploração, dependiam de um conhecimento exaustivo do lugar onde deveria ser instalada a estação receptora. Logicamente, ao abandonar o Monte das Oliveiras, esse misterioso local tinha de ser longe daquele que, em princípio, já era para nós o ponto de contato da nave, o referido cume do monte que agora estávamos prestes a deixar. Embora já tenha sido pormenorizadamente explicado no primeiro volume desta obra, talvez seja conveniente recordar a natureza deste tipo de satélites artificiais que desempenharam um papel decisivo nos dias dramáticos que precederam a Guerra do Yom Kippur, em outubro de 1973. A série de satélites Beery Birding. O grande pássaro consta numa das notas do Major, e, em especial, o protótipo KH-2 pode voar a uma velocidade de 25.000 km por hora, demorando 90 minutos a dar uma volta completa ao planeta. Como esta oscila ligeiramente durante esse lapso de tempo, 22 graus e 30 minutos, o Beery Birding sobrevoa durante a volta seguinte uma faixa diferente da Terra e volta à sua trajetória original ao fim de 24 horas. Quando o Pentágono descobre alguma coisa com interesse, pode modificar a órbita do satélite, aumentando o tempo de revolução durante alguns minutos e fazendo descer a órbitas que podem ir até 190 km de altitude. Por exemplo, uma diferença de 1 grau e 30 minutos por dia permite cobrir em 10 dias uma zona de conflito, sobrevoando todas as cidades e zonas de interesse militar. Posteriormente, o Beery Birding impelido para uma órbita superior. Com a instalação em Israel de uma destas sofisticadas estações receptoras de imagens, para além de materializar os propósitos da Operação Cavalo de Troia, os judeus dispunham de um rápido e fiel sistema de controle dos seus inimigos, e os Estados Unidos de uma estação estratégica que lhes permitia poupar tempo e grande parte da manobra sempre complicada de recuperação das 8 cápsulas descartáveis que cada satélite transportava e que eram resgatadas cada 15 dias nas proximidades de Havaí. Militarmente, a operação era de grande interesse para os Estados Unidos, que assim podiam fotografar à vontade faixas tão estáveis como as fronteiras da União Soviética com o Irão e Afeganistão, Paquistão e Golfo Pérsico, recebendo centenas de negativos após 3 minutos de sobrevoo. N. de JJBNTs. Para superar este inconveniente, os diretores do projeto, reunidos com Eliseu e comigo durante todo o domingo a fim de planificarmos todos os pormenores do segundo grande salto, estabeleceram só 2 soluções. Se a distância entre a nova instalação e o Monte das Oliveiras fosse considerável, o berço, uma vez efetuada a decolagem e a imediata inversão de massa, deveria fazer essas milhas no voo horizontal. Isto complicava ainda mais as coisas. Entre outras razões, pelo evidente consumo adicional de combustível. Uma quantidade de peróxido de hidrogênio que, aliás, tinha de vir secretamente dos Estados Unidos. Se, pelo contrário, não fossem muitos os quilômetros que nos separavam do ponto de contato, talvez o mais prudente fosse mudar a zona de descida, fazendo a pé o caminho até Jerusalém. Nesse caso, dado o indubitável risco que representaria uma caminhada com essas características, a estratégia deveria ser radicalmente alterada. Por expresso desejo de Curtis, que praticamente não vimos antes de terça-feira, 20 de fevereiro, a reduzida equipe que dirigia o Cavalo de Troia viveu aqueles dias única e exclusivamente para a segunda aventura. No nosso afã de acertar até ao último pormenor da tão apaixonante e por que negá-lo? Perigosa missão, comprovamos até, nos primeiros momentos, a possibilidade de os Montes Golã ou os maciços do Sinai serem reconsiderados pelo governo israelita como uma das plataformas para a instalação definitiva da estação. O general nos tinha avisado que, devido à situação no Oriente Médio, o Estado-Maior israelita pusera de lado esses 2 locais. E não tivemos outro remédio senão nos rendermos à evidência quando, nesses dias, a imprensa de Jerusalém ventilou 2 notícias de acontecimentos registrados na última quinta-feira, e justamente nas áreas de litígio. No Golfo do Suez, muito próximo do Sinai.
Um avião egípcio e o outro israelita tinham sido atingidos no duelo aéreo entre aparelhos de ambos os países. Quanto aos Montes Golã, tropas sírias tinham destruído 2 tanques e uma escavadora israelitas, quando estes atravessaram a linha de cessar-fogo para construírem uma estrada na zona desmilitarizada. A tensão entre Israel e os seus vizinhos árabes continuava a crescer de forma alarmante, pondo mesmo em perigo os nossos objetivos. Mas as horas mais amargas ainda não tinham chegado. Na manhã de segunda-feira, 19 de fevereiro, aproveitando uma interrupção forçada nas nossas sessões de trabalho, e quase sem querer, os meus passos levaram-me a um lugar que eu tinha evitado até aquele momento: a cidade velha de Jerusalém. Enquanto Eliseu e os diretores estavam ocupados na sede da embaixada norte-americana nos trâmites do envio por mala diplomática dos sismogramas obtidos na primeira exploração e que deviam ser estudados, com prioridade absoluta, pelo Centro Geológico do Colorado e pela Administração Nacional do Oceano e da Atmosfera, NOSA, ambos no meu país, eu deixei-me levar por uma necessidade quase imperiosa: caminhar lenta e pausadamente pelos mesmos lugares da Cidade Santa onde, séculos antes, tinha vivido tão incríveis e traumatizantes experiências. Talvez não o devesse ter feito. No fundo, eu sabia o que me esperava. Mas o meu espírito queria encontrá-lo ou encontrar algum vestígio que me recordasse a sua presença. Agora, depois de tanto tempo, tenho a certeza de que fiz bem em ocultar a Curtis e a direção do projeto. A minha profunda angústia e o desejo de voltar, fruto de uma complexa mistura de admiração por ele e de uma ardente necessidade de o conhecer melhor. Ninguém, nos meus longos anos de vida, tinha atingido tão certeira e profundamente o meu atormentado coração.